Aleluia! Vamos dar início à mensagem desta noite. Quero, antes de iniciar esta mensagem, gostaria de fazer uma breve oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Não se distraia nesse momento, amém? Pai, é no teu doce e precioso nome que apresentamos a nossa oração nesse momento. Senhor, vem ao encontro da tua igreja nesta noite, Pai. Permaneça aqui entre nós. Sabemos que onde dois ou mais se reúnem no teu nome, o Senhor se faz presente. Sabemos da tua presença aqui. Portanto, permaneça, Senhor, até o instante final, Senhor. Queremos ser ministrados por tua palavra, Pai. Queremos compreender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, tira todo obstáculo, Pai. Tira, Senhor, todo preconceito que podemos ter, ó Pai, formado dentro de nós. E que a tua palavra encontre o destino certo que o Senhor, ó Pai, determinou nessa noite. Vem, Senhor, e realiza aquilo que o Senhor desenhou para nós. Antes de tudo, o Senhor sabia desta noite, o Senhor sabia de cada pessoa que nos visita aqui. O Senhor sabia de cada um que estaria presente nesse culto. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, responder da maneira que te agrada. Que possamos nesta noite guardar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nesse momento, convém que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor se faça presente entre nós, trazendo, Senhor, os tesouros dos céus para a nossa vida, gerando assim a transformação necessária para cada um de nós. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos por tua presença aqui entre nós, crendo, Pai, que esta noite não será apenas mais uma noite, mas será uma noite na qual o Senhor, ó Pai, entregará o recado para a tua igreja. E assim, iremos, ó Pai, ao encontro da semeadura que o Senhor anseia, para que a colheita seja de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom poder caminhar com o nosso Senhor. Como é bom poder confiar nesse Deus soberano, nesse Deus que detém todo o poder. Por que eu digo isso? Existem situações que nos faz compreender isso de uma maneira mais clara, de uma maneira mais fácil. Existem situações que nos mostram de que aquele versículo na palavra do Senhor, de Paulo aos Romanos, que diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, é algo vivo, é algo real. Assim como o nosso Deus, que é um Deus invisível, mas Ele é real. Por isso nós cremos que isso virá sobre as nossas vidas. Como que eu posso te explicar de uma maneira mais clara? Essa semana eu tive um grande exemplo. A mãe de um conhecido que há alguns anos não frequenta a igreja, veio tocar a campainha da minha casa. Achei estranho. Nem todo mundo sabe onde eu moro, mas foi lá bater na porta da minha casa. E eu saí, ela estava um pouco transtornada, estava um pouco alterada. Falei, vamos lá, vamos ver o que é, né? Aí eu saí, ela disse, pastor, eu não quero te incomodar. Falei, então tá bom, vamos pro próximo posto, você já me incomodou. Brincadeira. Eu falei, não, imagina, você não me incomoda. O que eu posso te ajudar? Eu só quero entregar uma carta pro senhor. Falei, sério? Mas o que é essa carta? Essa carta é do meu filho. Falei, é do teu filho? Mas por que ele escreveu essa carta para mim? Então, porque ele foi preso.
Falei, sério, não acredito. Foi sério. E aí explicou um pouco das causas. E no contexto dessa carta estava a explicação. Porque eu um dia pude conhecer você. Falando de mim. Porque um dia eu pude conhecer você e vi que existe um caráter que se espera no cristão. É que nesse momento meu de aflição. E aí ele abriu um parênteses. Eu não vou negar que durante esses anos que nós não nos vemos, eu realizei várias coisas que não me diferem em atitudes como ele não pregou, mas atitudes como Pedro ao ter negado, Judas ao ter negado. Ele falou de várias situações que, como ele diz, rasgariam a sua fé. Mas o que eu espero do Senhor é que o Senhor possa orar pela minha vida, porque eu preciso retornar aos caminhos de Deus. E isso já me fez lembrar várias outras situações. Quando eu entendo realmente, a criação, ela anseia desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus, é porque ela sabe de que aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo em que nós vivemos oferece, não é o suficiente para causar um impacto na sua vida. Não é o suficiente para gerar transformação nos seus caminhos. Então, por isso você pode ver várias vezes, você vai ali no seu trabalho, você pode ser de repente zombado pela sua fé, pode nos momentos ali de brincadeira, vamos parar que o pastor chegou, vamos parar que o crente chegou, mas entenda uma coisa, no momento da dificuldade, João Marcos, ora por mim. A pessoa não fala com você há anos, mas na hora da necessidade, na hora de uma palavra de conforto, de uma palavra que gere mudança, essa pessoa vai ao encontro daquele que ele desprezou por muito tempo. Essa pessoa vai de encontro daquele que serve ao Senhor Jesus. Porque o amigo de boteco, o amigo de correria, o amigo de N coisas fora da igreja, não tem a palavra de conforto que Jesus tem para cada um de nós. A palavra que hoje fatalmente te trouxe aqui. Porque essa palavra gerou um toque no teu coração, é que hoje você está aqui. Se não fosse uma palavra que realmente transformasse vidas, você não estaria aqui, até porque tem muitos programas a serem feitos domingo à noite. Se você está aqui é porque você busca algo que vem da parte de Deus. Por isso, nessa noite eu queria falar acerca da manifestação de Deus na terra. Chama-se igreja. Repita comigo, igreja. Esta é a manifestação de Deus na terra. Se você se enquadrar dentro dela, se você fazer parte dessa família, dessa palavra, igreja, você certamente será alguém que poderá impactar aonde você for. Igreja é o povo de Deus. E é uma palavra que se origina da palavra grega eclésia. Se origina da palavra cujo significado é convocado. Então entenda que se você está na igreja, você faz parte de uma convocação. Deus convocou você. Marco, domingo à noite você tem que estar na igreja. Não para ser uma companhia, não para ser mais uma pessoa. É porque você irá à igreja receber da parte do Senhor aquilo que Ele quer usar através da sua vida na semana que segue. Então entenda que haverão situações que você precisará colocar em prática através daquilo que Deus trouxe para você no último culto que você esteve presente. Entenda essa diferença entre o frequentador e o convocado. Há uma longa distância, há um abismo que separa entre um e outro. E esta palavra eclésia, a palavra igreja, aplicada ao povo de Deus em Cristo, nós tendemos a pensar acerca de um povo que foi convocado pelo Evangelho de Deus, pela palavra de Deus.
um conjunto de pessoas fiéis a Cristo, ligados por uma mesma fé, para realizarem uma mesma atitude que a Bíblia, o Evangelho, nos orienta a fazer. Portanto, quando você pensar em igreja, você vai pensar em um povo de Deus. Amém? Então eu queria que você entendesse nessa noite: as pessoas lá fora precisam de você. As pessoas lá fora precisam da igreja. E a igreja é um composto de pessoas. Existe uma grande diversidade dentro de uma igreja. Mas, no geral, são pessoas que possuem um relacionamento aceitável com Deus por intermédio de Cristo, na qual a Bíblia diz que é o único caminho que nos leva a Deus. Amém? Por isso, este relacionamento ele é descrito por figuras diferentes. Esse relacionamento ele é retratado de várias formas. E os santos, a qual a Bíblia chama, cada um de nós, aqueles que são justificados, santificados pelo Senhor, são assemelhados com cidadãos de um reino, cujo Cristo é o Rei. Cristo é o Rei do reino na qual o povo de Deus faz parte. E essas pessoas, esse povo, é comparado aos filhos de uma família, como Cristo sendo o irmão mais velho. Inicialmente Cristo, ele é o unigênito, o Filho único de Deus, mas a partir do momento na qual aceitamos o sacrifício, reconhecemos a Ele como Filho de Deus que se sacrificou por nós, a Bíblia nos diz que passamos a ser família, que passamos a ser filhos, deixamos de ser criação para sermos filhos, e somos convocados para que essa mesma palavra de salvação, essa mesma palavra de arrependimento individual, seja espalhada por toda a terra. Amém? Nós somos comparados como membros de um corpo, sendo Cristo a cabeça dele. Como ramos brotando da videira, que é o próprio Cristo. Somos como pedras viventes, construídas sobre Cristo, a nossa fundação. E a figura do reino ressalta o domínio de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a figura da família, ressaltando a igreja como a família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Então entenda isso. Entenda que a igreja é uma irmandade, porém ela não é secreta, ela tem que ser revelada de qualquer forma. Você não pode ser igreja se escondendo. Você não pode ser igreja fingindo que está indo para um determinado local e chega escondido, parando o carro na rua de baixo. Seja igreja parando na porta. Mostre para todos: onde é que você está indo? Estou indo adorar ao meu Deus. Puxa vida, chegou uma visita hoje, na hora do almoço. Que horas que eles vão sair? Eu não sei, mas 6 horas da tarde eu tenho que sair. 6 horas da tarde eu tenho um compromisso. Se quiser, vem comigo. Senão a gente se despede antes. Porque eu sou igreja. Eu não sou um frequentador, eu sou igreja. Eu sei que a igreja é uma família que pode fazer a diferença nessa terra. Quando pensamos em uma necessidade de recuperação, nós podemos ver aí pessoas que possuem vícios. Nós não conseguimos esperar uma atitude, seja do governo, seja da prefeitura. Nós não conseguimos, nós esperamos uma clínica de recuperação por parte de uma igreja, um trabalho de recuperação por parte de uma igreja. A igreja manifestando o poder. Quantas pessoas não chegaram aqui a essa igreja direcionadas pelo NV? Quem está nessa condição? Quem veio na primeira vez ao NV? Olha ali, pessoas aqui que vieram antes de vir a um culto, vieram ao NV. Ministério Nova Vida, toda sexta-feira. Porque a igreja prestando serviço à sociedade. A igreja sendo igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas lá fora precisam de você. As pessoas lá fora precisam da igreja.
Romanos 14:12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Frequentador, de maneira que você dará conta de si mesmo a Deus. Entenda uma coisa, você não precisa transformar a tua vida do dia para a noite. Você não precisa largar aquilo que te afasta de Deus do dia para a noite. Isto a Bíblia retrata como um processo na qual o Espírito Santo de Deus é quem convence. É Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, não é o teu irmão chato, aquele crente chato que tenta de qualquer forma te ver pastor no dia seguinte. Não vai ser ele que vai te convencer de nada. É o Espírito Santo de Deus quem vai te convencer de qualquer caminho, para que daí então você esteja pronto para o dia na qual acontecer o juízo, a tua prestação de contas seja: Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu fiz aquilo que estava dentro das minhas condições. Apocalipse 3, versículo 4 diz: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aquele que vencer, aquele que continuar, a minha igreja santa e imaculada. Amém? O plano divino convoca a todos para trabalhar para os outros santos, para trabalhar para as pessoas. O plano divino de Deus, ele passa o fim desse plano dando-nos instruções como igreja daquilo que nós devemos fazer. A adoração e o trabalho que devemos realizar ao nosso Senhor. E a palavra igreja, ela é aplicada para uma equipe, pessoas que fazem parte, uma equipe de santos, porque adoram e trabalham juntos via um tesouro em comum. Que é aquilo que nós acabamos de ler em Apocalipse. Aqueles que vencerem ganharão então o tesouro. O tesouro em comum será dado para cada um que guardar a sua fidelidade ao Senhor. Mas entenda que a nossa primeira fidelidade tem que permanecer com Deus. Quando eu falo igreja, não estou dizendo apenas, eu não estou dizendo placa, eu não estou chamando bola de neve, estou falando igreja do Senhor em Ribeirão Preto. Igreja do Senhor nessa terra, o corpo do Senhor. Se a placa fosse algo realmente valioso, fosse algo que tivesse uma influência, ela estaria do lado de dentro da igreja, não estaria sujeita a chuva, sol, a poeira, a destruição, a vandalismos. Mas é apenas para notificar aonde uma família se reúne, aonde um grupo se reúne, por um mesmo propósito, que é adorar ao nosso Senhor. Amém? Tudo isso porque as pessoas lá fora precisam de você. Precisam da manifestação da igreja. Amém? Atos 11, versículo 20, ainda não é o texto dessa noite. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e o grande número creu e se converteu ao Senhor, pessoas que precisavam destes. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E por último, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Sabe o que é o melhor? É você ouvir do Senhor. Sabe o Rodrigo? O Rodrigo é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé.
E por causa da fé desse homem, por causa dele ser cheio do Espírito Santo, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Já pensou que maravilha isso? Porque a Ana Lu é uma mulher cheia de fé, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas se uniram ao Senhor, por causa do testemunho na vida dela. E assim cada um de nós aqui, por causa da nossa fé, por causa de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós manifestamos os frutos do Espírito Santo de Deus. E esse aqui, a igreja, é um assunto muito extenso. Eu tentei resumir em uma mensagem breve, porque é um assunto para ficarmos horas conversando e ainda vai faltar muita coisa a ser declarada. Mas eu queria que nessa noite, nesses poucos minutos que teremos pela frente, que você possa prestar atenção, que você possa compreender que as pessoas lá fora precisam de você, que as pessoas lá fora estão necessitadas pela sua manifestação. Mas o que é que está em você? É o Espírito Santo de Deus aí, você vai gerar transformação. Se for a tua carnalidade, meu irmão, minha irmã, você não vai gerar transformação em ninguém. Ninguém vai seguir a você ou seguir ao Senhor. Por isso, nesses poucos minutos, preste atenção do quanto a igreja do Senhor nessa terra ela é gloriosa. Entenda que a igreja é o ponto mais alto do plano de Deus para salvar todos aqueles que vierem através de Jesus. O ponto mais alto do plano divino. E pensando nisso, a manifestação dessa palavra, ela se dá já logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Quando eu chamo essa palavra, quando eu busco a palavra no livro de Gênesis, vocês já imaginam, o homem está apaixonado. Você que nos visita e não compreende, como apaixonado por esse livro, crendo ser uma carta de declaração de amor ao povo de Deus. Gênesis 2, versículo 8, esse versículo amparará a mensagem dessa noite. Esse capítulo aqui, ele ocorre após a criação ser realizada. Deus ia, criava e declarava: a criação é boa. Gênesis 2, versículo 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O que temos aqui? Como você pode contemplar, quando Deus cria todas as coisas, Ele não criou o jardim no Éden, mas Ele implantou o jardim no Éden. Posso dizer algo a você? Ele implanta um jardim para colocar o homem para viver e liderar sobre a terra. Deus, Ele prepara um local, um ambiente para que o homem pudesse, assim como ele era a semelhança de Deus, ele pudesse exercer aquilo que Deus possui, a excelência de Deus sobre a terra. Por isso Deus vai e implanta um jardim, repleto de flores, repleto de animais, repleto de árvores. Um jardim para colocar ali o homem. Entenda o jardim do Éden como uma primeira igreja, que foi implantada em meio a um mundo que não tinha forma, a um mundo que estava vazio, a um mundo que carecia da presença de Deus. Deus vai lá, então, coloca ali a igreja, coloca ali o jardim do Éden sobre a terra, e Ele diz: homem, eu preciso que você conduza essa terra. Eu preciso que você lidere aquilo que eu estou desenhando sobre a terra. O lugar santíssimo do homem foi plantado por Deus. Então isso já me faz compreender que aquilo que a terra não pode produzir, Deus plantará.
Aquilo que a terra não pode gerar, nós vimos o testemunho da nossa irmã. Aquilo que a terra não pode produzir, o milagre, Deus vai lá e implanta o milagre. Deus vai lá e coloca um milagre sobre a terra. Assim, dessa forma, onde a terra não pode produzir, Deus vem e implanta a terra sobre a igreja, sobre a terra. Entenda então que você está dentro de um lugar onde Deus te convocou para estar. O lugar santíssimo do homem preparado por Deus, mostrando que esse lugar santíssimo pertencia ao homem, e no final do dia, Deus vinha para ver como é que tudo estava. Ou seja, ao final do dia, como hoje, Deus chegava até Adão, chegava até a igreja, chegava até o Éden, até o jardim do Éden, para ver: Adão, como é que foi o seu dia? Ele chegava ao término do dia para receber culto. Adão, ao comunicar-se com Deus ao término do dia, ele estava prestando culto a Deus. Ele estava em oração com Deus, ele estava se ligando a Deus. Ele estava procurando estar mais próximo a Deus. E Deus vinha todo dia receber culto. Hoje, Deus vem todo dia no teu jardim, Vinícius, receber culto. Qual é a prestação de culto que você está dando? Qual é a prestação de culto que você está dando todo dia? Será que você chega em casa, puxa, hoje eu estou cansado, Deus, amanhã a gente troca ideia. Amanhã, Deus, Senhor, obrigado por esse dia, amém. É esse culto que você está prestando a Deus? É essa gratidão que você está prestando a Deus? Se Deus permitisse que os seus olhos se abrissem por segundos, para que você pudesse contemplar o trabalho que os anjos dele têm em seu favor, para que você entendesse a quantidade de livramentos que ocorre todo dia, você ia ter que gastar um bom tempo para agradecer a Deus. Deus, obrigado pelos livramentos que eu recebi, aqueles que eu sei, aqueles que eu não conheço, mas eu sei que o Senhor me livrou. Entenda que o jardim foi uma necessidade de Adão. Adão precisava de um local para morar, de um local para congregar. E Deus vem através ali do Éden, ele planta o jardim ali. E naquele local ele planta toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para se comer. A elite das árvores estava plantada, representada ali no Éden, dentro da sua casa, dentro do seu jardim. A elite, o melhor da árvore estava lá. E fora do Éden, lá fora, na grande floresta, estavam as outras árvores. A Bíblia não descreve muito acerca disso, mas estava todo o restante fora da casa que Deus havia preparado para Adão. Quem vivesse nessa floresta, fora do Éden, não saberia o que estava ali dentro do Éden. Não saberia o que poderia haver dentro daquele jardim. Era um tipo de pessoa que não tinha família. Uma pessoa que estava só. E aí, após a expulsão de Adão do Éden, futuramente nós vemos que Moisés é ordenado a construir um tabernáculo, porque havia a falta de um local, havia falta de um local para prestar culto a Deus. Nós vemos Noé construindo como um tabernáculo, como uma casa, como um jardim. Um local onde haveria a concentração da adoração a Deus. Moisés é direcionado a construir esse tabernáculo, cujo principal véu ali, cujo o véu principal deveria colocar a figura de querubins, lembrando a sua primeira casa. Lembrando como era a sua primeira casa. Tudo isso porque o plano de Deus sempre foi o reunir o melhor para a sua criação, para que a sua criação pudesse retribuir a glória derramada na terra de volta a Ele. Aquele que é digno de toda glória receberia de volta então da parte do homem. O jardim, a igreja, o lugar de morada de Deus. Se você puder, vá comigo até Mateus 20, para compreender o lugar onde há um fundamento.
Mateus 20, do primeiro versículo. Se você ainda não achou, acompanhe no telão. Mateus 20, versículo 1 diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe eles: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Através dessa parábola, Jesus queria corrigir atitudes erradas em meio ao povo. Ele ensina aos seus discípulos de que nós não devemos servi-lo por interesse, por esperar recompensas. Ele traz um ensinamento para sacudir ali os discípulos. É possível fazer o trabalho do Pai e não fazer a vontade que está no coração dele. Nós vemos isso, a explicação dessa parábola de uma maneira clara. Aqueles que chegaram primeiro fizeram toda a vontade, mas conforme foram vindo os outros trabalhadores durante o dia, eles já foram pensando: esses estão chegando, vão me ajudar, mas eu vou ganhar mais, porque eu cheguei antes, eu sou digno de ganhar mais. Estavam trabalhadores que estavam servindo ao seu Senhor por benefícios, sejam eles temporais ou eternos, mas em busca de benefícios. Isso é uma grande forma de perder a bênção que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso nós devemos confiar no Senhor sem nenhum tipo de ressalva. Nós devemos confiar ao Senhor de todo o nosso coração, de que Ele sempre nos retribuirá com o que há de melhor. E aqui traz um ensinamento para um apóstolo que estava tomado pelo orgulho no seu coração. Pedro, em determinado momento, ele diz: o que será, pois, de nós? Ele estava preocupado com aquilo que haveriam de pensar, ou aquilo que haveria de acontecer com eles. Só que o melhor é ver nessa parábola Jesus trazendo um ensinamento com uma resposta a Pedro. Pedro, acorda. Como é que você sabe que você vai receber alguma coisa da minha parte? Como é que você pode imaginar que você vai receber algo? Apenas faça, apenas trabalhe. Em se tratando de recompensas da parte de Deus, é melhor não ser excessivamente confiante. Eu faço não porque eu vou receber algo em troca, eu faço porque eu quero agradar o coração do Pai. Eu faço porque eu quero tocar o coração do Pai e voltá-lo em minha direção, não porque Ele pode me recompensar de alguma forma.
Eu não lanço aqui a minha oferta, o meu dízimo, esperando eu vou ser próspero. Eu vou receber as riquezas dessa terra. Se você faz isso, Deus diz que Ele não recebe. Ele não recebe aquele que não o faz com alegria. Aquele que não o faz de todo o coração. Por isso, tire esse pensamento de dentro de você. Porque essa mensagem quer trazer para dentro de nós algo novo. Ele quer trazer um reposicionamento de cada um, para cada um ter a consciência, onde é que está pisando? Igreja, o que é igreja? É um passatempo de final de semana? É um passatempo durante a semana? O que é igreja? Quando nós passamos por esse realinhamento, quando nós passamos por esse reposicionamento, nós somos direcionados a viver a manifestação de Deus aqui na terra. Porque o desafio, o propósito na qual Deus instituiu a igreja aqui na terra, está sendo realizado. A manifestação do seu poder. E vendo essa parábola em Mateus 20, nós vemos que a bondade do coração do dono da vinha não levou aquele homem ao arrependimento. Não levou aquele homem ali, o primeiro, ao arrependimento, mas revelou o verdadeiro caráter que estava no coração daquele homem, que era o egoísmo. Importando-se apenas com o seu favorecimento. Durante a caminhada, a Bíblia diz que aqueles homens estavam ociosos, estavam parados. Imagina, é como eu estou caminhando há 10 anos na igreja, há 5 anos na igreja, há 1 ano na igreja, mas eu estou vendo pessoas ociosas. Vem comigo, o pagamento vai ser o mesmo, pode vir. O pagamento é o mesmo, nós não podemos pensar, porque eu estou há mais tempo, eu tenho que receber um pagamento melhor. Eu não posso ter esse tipo de egoísmo dentro do meu coração. Você não pode ter esse egoísmo dentro do seu coração. Sabe por quê? As pessoas lá fora, elas estão à espera da manifestação dos filhos de Deus. Elas esperam por você. Elas esperam pela manifestação da igreja. E quando a igreja manifesta frutos podres, e quando a igreja manifesta frutos ruins, é o mesmo que chegar nesse caminho onde os trabalhadores vão caminhando com o seu Senhor à frente e começaram a fechar a porta, começaram a fechar a janela, dizendo: aqui não. É a mesma coisa você apresentar frutos podres, porque a pessoa que está do lado de fora vai olhar e vai falar: o quê? Eu vou querer provar esse fruto podre? De maneira nenhuma. O que eu estou vivendo hoje é melhor do que esse fruto podre. As pessoas lá fora, elas estão à espera dos frutos bons, estão à espera da sua manifestação, porque nós temos um fundamento. Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Exalte a Deus, exalte aquele que impede toda a manifestação das trevas do inferno contra a tua vida. Entenda, nós temos um fundamento. A igreja está amparada, está escorada em Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Amém? E eu queria que você compreendesse de uma maneira breve que a igreja possui funções. Existem funções estabelecidas sobre a igreja, como a proclamação, a comunhão, o serviço e o testemunho. Primeira função que eu queria descrever, a proclamação. Do original querigma, é o que Filipenses 2:11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo
é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui é uma das funções da igreja, que toda língua confesse, que toda língua proclame, que toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E sabe o que isso quer nos dizer? Quando nós, que fazemos parte desse povo, que fazemos parte dessa comunhão, dessa comunidade, quando nós tomamos essa palavra para nós e nos enchemos desse amor que vem da parte de Deus, nós automaticamente queremos proclamar para aquele que está lá fora quem foi o responsável por colocar esse amor dentro de nós. Quem é esse responsável que fez esses feitos sobre a nossa vida? Quem é esse responsável que restabeleceu a minha família, a paz na minha família, a ordem na minha família? Quem foi o responsável? Quem foi esse responsável? Atos 2:37 diz: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? É quando você está no seu trabalho, está na sua faculdade, está na sua vizinhança, e a aflição toma conta daquele conhecido seu, toma conta daquele familiar. Eles buscam automaticamente quem está refletindo a glória de Deus. Vão ao teu encontro e diz: meu irmão, o que eu posso fazer? Meu irmão, o que eu faço para mudar essa realidade da minha vida que eu não aguento mais? Eu estou sendo torturado, eu preciso arrancar isso da minha vida. E proclamar a Jesus Cristo como o nosso Senhor obriga-nos a um movimento para fora. A igreja sai para fora das quatro paredes. Ela recebe o ensinamento, ela se apropria da palavra da verdade, mas ela precisa sair para proclamar essa verdade. Não adianta nada eu pregar aqui apenas para crente, não adianta nada você querer espalhar, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para quem já crê no Senhor Jesus. Não adianta nada, é uma perda de tempo. A igreja unida, ela proclama passos para a salvação. E o efeito dessa palavra revelada é o que nós vemos nessa passagem. Nós vemos nessa passagem, no livro de Atos, um novo Pedro. Depois, lê na tua casa ali, você vai ver um novo Pedro, cheio do Espírito Santo, diferente daquele que fugiu das respostas. Quando perguntaram: você não é um seguidor do Nazareno? Você não é um seguidor de Jesus? E a cada pergunta ele ia dizendo: não o conheço, não sei quem é. É esse mesmo Pedro, para que você entenda o poder da revelação da palavra de Deus. Quando eu tomo posse e eu me posiciono como igreja nessa terra, eu vou ao encontro tomado pelo Espírito Santo de Deus, e pessoas se convertem. Pessoas são impactadas. E aqui nós vemos que uma multidão é levada à salvação por intermédio do mesmo homem que anteriormente havia negado a Cristo. Assim como essas pessoas perguntaram a Pedro, todos os dias as pessoas perguntam a você: como eu posso fazer? Como eu posso fazer para ser diferente? Por isso, você como igreja é obrigado a ser igreja fora dessas paredes. É obrigado a ser igreja no meio da tua família. Porque pensa em alguém que conhece você. Esse alguém é a sua família. São pessoas da sua família. São pessoas que vão testificar que Cristo passou por você, que Cristo transformou o seu caráter, Cristo transformou a tua vida. Nas ruas nós vemos pessoas desesperadas. Hoje, não vou entrar em maiores detalhes, hoje nós tivemos a eleição para o Conselho Tutelar. Tivemos a nossa irmã Helenice como uma das pessoas, e a Cris está aqui, Gê? Tinha que estar no culto, né? É o mínimo, né? A Helenice está aqui
como prova de que uma derrota não nos faz nada. Uma derrota, ainda assim glorificamos o nome do Senhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus por isso. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele continua dizendo: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque a casa estava edificada sobre a rocha. Havia um fundamento. O meu jardim está edificado sobre a rocha. O meu jardim está posicionado em Cristo Jesus. É por isso que pode vir a tempestade, pode correr a chuva, pode vir a derrota, mas eu não sou afligido. Eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Não podia deixar de exaltar essa tua atitude de confiança no nome do Senhor. A igreja, ela foi implantada na terra com as suas ferramentas para mudar a terra. Se desejamos mudar a terra, não apenas cantar que eu quero mudar o mundo, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, mas eu quero fazer parte dessa mudança, parte dessa transformação, parte das vidas que estão aqui nessa terra precisam ser alcançadas. E se eu posso ser este que levará a palavra da salvação, eu serei. Eu não vou me omitir, eu não vou achar que porque eu estou cansado, deixa para amanhã. Não. Eu vou cansado, eu vou com preguiça, eu vou com o que for, eu vou anunciar a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela não pode ser fruto de vergonha. Amém? Louvado seja Deus. Segundo passo, segunda função da igreja, a koinonia, a comunhão. João 15:17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Novo mandamento de Cristo no Novo Testamento colocado aqui: ameis uns aos outros. A igreja não deve apenas amar ao seu rei, a igreja tem que amar aqueles que são diferentes também. Pensam diferentes, agem de maneira diferente. Eles precisam também amar uns aos outros. Nós precisamos também amar uns aos outros. Porque isso faz com que o coração do rei se encha de alegria. Ao ver os seus filhos, ao ver os seus amigos se amando mutuamente. É tudo que o nosso Senhor fez. Ele plantou o jardim no Éden porque Ele queria. Eu não posso ficar apenas nos céus com tanto amor. Eu preciso compartilhar esse amor. Esse amor precisa ser espalhado pela terra. Eu preciso espalhar esse amor. Eu preciso que as pessoas espalhem esse amor, porque ao espalhar o amor, estão espalhando ao próprio Deus. Por isso nós temos que fazer a diferença. Lucas 22, no versículo 37 e 38, está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E os discípulos disseram, versículo 38: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Se não houver em nós o amor proposto por Cristo, e aqui não for um lugar de amor, a pregação, a ceia, os sacramentos da igreja, as funções eclesiásticas da igreja, não tem significado algum. E a koinonia é a base de todas as outras funções. A comunhão é base de todas as outras funções da igreja. Mas nós temos que tomar cuidado para não transformar a koinonia em koinonoite. Por quê? O que significa esse koinonoite? Isso acontece quando a finalidade para a qual a koinonia foi desenhada, foi separada, ela é apagada, ela é denegrida. Aí entra então a koinonoite. E
A koinonia nada mais foi, a comunhão nada mais foi estabelecida para demonstrarmos o amor uns com os outros. É isso que o mundo espera, é isso que Deus espera de nós. João 15:5 gravado no nosso coração: sem mim nada podeis fazer. É isso que precisa estar gravado no nosso coração, nos nossos pensamentos. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Isso não quer dizer que nós ficamos em desvantagem com as outras pessoas. Isso não quer dizer que nós ficamos em uma situação difícil. Nós ficamos impossibilitados de algo. Nós ficamos totalmente paralisados sem o Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, nós não somos capazes de fazer nada. Nada. Por isso nós precisamos transformar as nossas vidas. Compreender que com o Senhor nós somos fortalecidos. Permanecer em Cristo e ficar perto do seu trono, da sua majestade, é capaz de fazer qualquer um entregar sua vida e realizar tudo aquilo que o Rei ordena. Por isso, quando eu entrego a minha vida, quando eu me lanço aos pés do Senhor, tudo o que a sua palavra diz se torna fácil, se torna tranquilo. Eu compreendo o grande privilégio e a grande responsabilidade que é estar com Ele, por isso eu me uno a Ele. Outra função da igreja vem do grego diaconia, o serviço, o servir. Tiago 1, no versículo 27, traz uma explicação acerca dessa função, o servir. Tiago 1, 27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Devemos nos guardar da corrupção do mundo. Comecei a falar acerca da eleição que houve hoje, para que vocês entendam o tipo de briga que está acontecendo. Tem uma vereadora aqui em Ribeirão Preto que é cristã, que defende os direitos da família, que é também relatora. Ela acompanha essa eleição, acompanha os votos, acompanha tudo isso, para que você entenda o tipo de briga, o nível de briga que nós estamos inseridos. Ela foi, levantaram ali não sei o nome do documento, uma liminar, não sei, e um procurador que estava ali ordenou que ela saísse. A pedido de quem? A pedido de uma pessoa que estava, pelo que eu fiquei sabendo, não entrou no conselho tutelar, mas uma pessoa ligada a uma fundação cujo nome é Arco-Íris. Porque aquela que estava como igreja lá dentro estava anunciando a palavra da verdade. Aquilo gerava uma indisposição, e como as portas do inferno não prevalecem, eles vieram com tudo para tirá-la lá de perto. A gente não pode, nós não podemos contra uma serva do Senhor. Por isso, numa próxima eleição nós precisamos fazer um planejamento melhor. Nós temos que inserir, nós tínhamos 2 candidatas, nós temos que nos unir. Nós temos que inserir pessoas que possuem um mesmo ideal, que possuem um ideal da família, de transformação para a família nessa cidade. Nós precisamos colocar a igreja dentro desses serviços. É fácil reclamar. Quem acha que a criminalidade aumentou em Ribeirão Preto? Alguém acha aí? Ok, que tal a gente começar a tratar as crianças? Que tal a gente começar a acompanhar essas crianças e adolescentes? Essa é uma das funções do Conselho Tutelar, acompanhar o crescimento dessas crianças. Ainda, vou te dizer outra coisa. Se você é pai e não traz o seu filho para o ministério infantil, posso dizer algo: você está em pecado em relação ao teu filho. Você está deixando de abençoar a vida do teu filho, está sendo egoísta por achar que de repente, meu nome vai aparecer lá, ele não fica. Vai lá, a líder do Ministério Infantil está aqui. Você pergunta depois para ela: como é que eu faço para fazer a adaptação? Se eu precisar ficar 1 culto, 2, 3, eu fico. Mas o meu filho vai começar a ficar no bolinha. O meu filho vai começar a ser um canal de bênção. E escuta uma coisa: é capaz dele começar a pregar para você e você se converter. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor por isso.
Você vem à igreja e o seu filho não pode vir, isso daí não, desculpa, mas não procede da parte de Deus. Amém? Quarta e última função, para finalizar. Martíria, testemunho, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis martírios, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa função, nós devemos compreender que ela deve estar composta de uma coinonia amorosa, deve estar composta de uma vida em comum, compartilhando com os necessitados, ou seja, servindo, sendo um diácono na terra. Não diácono apenas como aqueles que têm a função eclesiástica aqui dentro dessa casa, mas aquele que serve, aquele que é um garçom nessa terra, ele é um diácono nessa terra. Amém? Realizando assim o grande testemunho da natureza missionária da terra, da igreja nessa terra, melhor dizendo. Então entenda essa alegria que nós temos dentro de nós, podendo servir ao Senhor com alegria, podendo realizar essa comunhão, amar ao meu irmão com alegria. Nós temos tanto a aprender. Nós precisamos entender a felicidade que é aquele que transfere aquilo que sabe e ainda aprende aquilo que ensina. Como isso é tremendo, como isso é fantástico, você poder colocar em prática aquilo que você mesmo ensina, aquilo que você aprende, você poder distribuir isso. Isso é igreja. Não retendo essa palavra, mas eu saio daqui e eu saio anunciando essa verdade que foi compartilhada comigo. Eu saio passando à frente, eu passo isso para poder abençoar aqueles que estão próximos a mim, aqueles que precisam conhecer dessa verdade. Eu não fico me preocupando com o que um falou, deixou de falar, olhou assim, olhou assado, gerando feridas, aumentando feridas. Eu paro com isso. Sabe, fica aquela coisa incomodando como se fosse um espinho na minha carne. Um espinho, não, eu tenho que lançar fora. Ou eu entenda uma coisa, o espinho, ele faz parte do jardim. Você tem que conviver com o espinho. Então entenda que a igreja possui pessoas com deficiências em várias áreas. São espinhos que você não pode lançá-los fora, e você também não vai sair do jardim por causa de um espinho. Aprenda a conviver com o espinho. Aprenda a viver com o espinho. Deus nos chama para proclamar uma mudança, e essa mudança, ela começa com você aprendendo a conviver com tudo que há no jardim, com tudo que há na igreja. Na igreja tem uma palavra que você acha que veio do inferno, que é não. 3 letras que você acha que são malignas, que você muitas vezes escuta ao chegar na igreja, ao querer realizar algo que vai ir contra os princípios da palavra, você escuta não. E como igreja, então, o que é que nós temos que fazer? Separar de tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que é associado de maneira contrária à palavra de Deus. Nós temos que abolir aquilo que nos afasta de Deus. Não vou ler agora Isaías 1, 16, 17, depois ler. Ele resume aqui, o profeta Isaías, ele resume em: cessai de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. O profeta estava dizendo: para de seguir o mal, seja igreja. Para de fazer o mal e faça o bem. Implante ao Senhor nessa terra. Pare de fazer o mal. Hebreus 13, 13 diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, o gesto de ofender a honra. Saia então a separação do sistema religioso, muitas vezes, a separação daquilo que não provém, aquilo que é humano, que vem tentar contaminar aquilo que é da parte de Deus.
separe-se. Ele diz aqui, saia fora do arraial. O arraial, o sistema judaico estabelecido originalmente por Deus para ser a congregação, para ser a igreja. Então, separe-se do arraial, separe-se da igreja. Aquilo que é mal, aquilo que não provém da parte de Deus, retire. Retire. Assim, imitando o arraial, cada cristão precisa colocar a Cristo como cabeça e Ele para nos guiar, e a Escritura como sendo a sua autoridade, levando para fora do arraial. E ainda, a Bíblia também nos ensina de maneira clara a separação da má doutrina. 2 Timóteo 2,19. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, da raiz do mal. Qualquer um que profere a Cristo, lembra? Você é a igreja, e uma das funções da igreja é proclamar. Você que proclama, você que é a igreja, afaste-se da iniquidade. Afaste-se da má doutrina. Afaste-se daquilo que não provém da parte de Deus. E aí o que sobra para nós é andarmos na luz. Andarmos na luz, que foi o princípio. Quando tudo estava errado, a primeira coisa que Deus fez foi colocar luz na terra. Quer começar a tua caminhada? Quer começar a mudança? Quer começar o conserto? Coloque a luz. Coloque a luz, que é Jesus. A luz afasta o fracasso do homem. Amém? Então, se compreendermos o que é igreja, compreendermos que nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Não adianta apenas querendo fazer a nossa vontade, os nossos desejos, mas eu quero mudar. Eu vejo que algo está errado, eu vou ao encontro, eu desejo ser esse agente de transformação. Eu preciso mudar, não dá mais. Fazer a minha vontade e buscar edificação, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, não dá. Entenda que se o seu trabalho ou ainda as suas atividades enfraquecem a sua vida com Deus, entenda que o seu trabalho não está te servindo. Entenda que o que Deus dá não é para afastar os seus filhos do seu caminho. Conheço pessoas aqui que dizem, que maravilha, eu vou trabalhar de motorista, eu vou trabalhar de não sei o que, vou ter que dirigir 19 horas por dia. Mas foi Deus que abriu essa porta. Foi coisa nenhuma. Você me desculpa, foi justamente para te tirar da presença dEle. Foi te tirar disso. Você vai precisar trabalhar num lugar onde você vai precisar sonegar. Para com isso. A César o que é de César. E a Cristo, ao nosso Senhor, a Deus, o que é de Deus. Para com isso. Reavalie tudo aquilo que está te afastando de Deus. Tudo aquilo que te afasta do caminho de Deus. E assim, entenda o reino de Deus e a sua justiça. Busque, Mateus 6,33 fala isso. Busque o reino e a sua justiça. O restante, as minhas preocupações, as minhas aflições, o que precisa ser acrescentado na minha vida, conforme a vontade de Deus, será acrescentado. Por isso não tenha medo de se dedicar às coisas do reino. Não tenha medo de se envolver. Quando você tem uma vida com Deus, Ele é o próprio equilíbrio para nós. Quando Deus está em você, você não vai ficar entrando em um ativismo. Se você entra no ativismo, entenda que a raiz do orgulho está nele. Entenda que você está querendo aparecer. Entenda que você está querendo mostrar o seu lindo rostinho na tela. Você está querendo aparecer, você não está querendo honrar a Deus, porque quando Deus, Ele recebe essa adoração, você está no seu lugar certo, fazendo a atividade certa. Você não precisa fazer 30 funções para ser notado. Você não precisa estar em todo lugar. Não é isso que Deus quer dos seus filhos. Isso faz você tirar o teu foco do reino. Você começa a focar em você mesmo. E quando você começa a focar em você mesmo, você não tem autoridade alguma para querer cobrar depois algo de Deus. Puxa, Deus, você esqueceu de mim. Cadê você, Deus? Você esqueceu dele antes. Como é que você quer cobrar algo? Por isso nós precisamos compreender isso. Senhor, eu estava errando, eu estava deixando o Senhor de lado,
hoje eu mudo, hoje eu transformo, hoje eu me posiciono, hoje eu faço parte da igreja, hoje eu sou igreja, hoje eu transformo por onde quer que eu passar. Se está havendo algo errado, quando eu passar por ali, vai ter que ser consertado. Se está sendo falado algo que não provém de Deus, algo que não é algo edificante, é aquela chamada roda dos escarnecedores. Quando eu passar, essa roda ela é desfeita. Essa roda não pode permanecer estando eu presente, porque a glória do Senhor precisa brilhar na minha vida, precisa brilhar na tua vida. Você precisa ser um agente de transformação e não um agente secreto. Você precisa fazer a diferença. A igreja precisa fazer a diferença nessa terra. Entenda que nunca existiu e nunca existirá uma igreja perfeita aqui nesta terra. Se você encontrar, eu vou te pedir, não entre nela que você vai estragá-la. Se você encontrar essa igreja perfeita, não entre, porque você que é imperfeito, como cada um aqui, vai estragar essa perfeição. Perfeição somente na glória. Cristo é o caminho, mas não para a realização das ambições do ego humano. Ele é o caminho para Deus. Amém? Por isso, para obtermos a direção dele, nós temos que nos render a Ele. Eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, eu falo com Ele através da minha oração. Por isso a igreja precisa ser despertada para o poder da oração. E entenda, hoje o testemunho que deu aqui parecia algo combinado com a palavra dessa noite. A oração é a comunicação que eu tenho com Deus. Deus é o rei, Ele é o poderoso, Ele tem poder para todas as coisas. Então tá bom, eu preciso entrar em contato com Ele. Eu preciso de algo, Senhor, eu estou em contato contigo. Mas Senhor, quem é o Senhor? Eu preciso te conhecer, eu estou em contato contigo. Então entenda, a oração chamada como oração de duas vias, é aquela oração onde nós falamos com Deus e Ele fala conosco. Que maravilha! A chamada da oração é o grito de guerra da igreja. A chamada de oração é a convocação do próprio Deus para suas tropas entrarem em combate. Por isso eu quero que você seja despertado. Estamos entrando em um tempo onde Deus tem cobrado mais. Deus tem cobrado mais atitude, Deus tem cobrado mais posicionamento, Deus tem cobrado mais ação por parte da igreja. Muitos projetos e ideias estão vindo. É chegado o tempo onde a oração para até mesmo uma nova estrutura está sendo feita. Eu queria que vocês começassem a sonhar esse sonho com todos nós da liderança. Estamos sonhando por um local no mínimo 3 vezes maior do que esse. Porque o que Deus tem é para agora. Deus Ele tem é para agora. Então entenda você, eu queria que você começasse a gerar isso no teu coração. Mas somente porque você é fiel a esta igreja, somente porque você é fiel a este espaço, é que Deus vai preparar algo novo para nós. Não é momento de abandonar tudo, não é momento de largar tudo, é momento de ser mais fiel ainda. Porque Deus tem algo novo. E posso dizer algo? Estamos em negociação. Amém? Então entenda. Para que Deus manifeste o seu poder, a igreja precisa estar sonhando junto. A igreja precisa estar junto, segurando essa pressão. Empecilhos virão para que isso não aconteça. Mas uma igreja que ora junta, ela declara o seu grito de guerra. Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer, então vá na nossa frente. Vá na nossa... Posso dizer algo? Temos visitado alguns salões aqui em Ribeirão Preto. Não se assuste se os proprietários estiverem sentados aí no meio. Não se assuste se eles começarem a render a sua vida, porque a oração pela conversão da família deles, antes mesmo de assinarmos qualquer contrato, isso está acontecendo.
Porque nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da igreja. E assim como aqueles que possuem muitas riquezas, eles não se renderam ainda ao Senhor Jesus. Nós como igreja, nós precisamos declarar que haja salvação sobre estes, que haja o poder de Deus manifesto sobre estes. A igreja manifesta o poder de Deus aqui na terra e que alcance essas pessoas, para que a glória do Senhor seja manifesta em nome de Jesus. Amém? A Bíblia, ela é fantástica. A história da Bíblia começa em um jardim. Começa ali falando acerca de um jardim no qual o homem acaba caindo em pecado, mas termina na Nova Jerusalém. Termina na Nova Terra, uma cidade de grande beleza, como nós vemos em Apocalipse 21. Na qual não haverá pecado. E posso dizer algo, sabe o que foi que gerou essa mudança? Desde o jardim onde o pecado entrou, até a Nova Jerusalém, a terra onde nós iremos habitar. Sabe o que foi que gerou essa mudança? Foi outro jardim, chamado Getsêmani. Esse jardim gerou essa mudança, onde Jesus entregou-se à vontade do Pai e levou adiante o seu trabalho ao morrer na cruz, para que a obra continuasse, para que a igreja continuasse aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou por mim e por você. Esse sacrifício precisa ser espalhado, a igreja precisa espalhar esse sacrifício. Não dá mais para ficarmos calados, precisamos levar isso adiante. Não basta vir à igreja, é preciso ser igreja. É preciso fazer a diferença, para que assim todos possam beber de uma mesma bebida espiritual. A bebida espiritual que saía da pedra, que era Cristo, como nós lemos hoje. 1 Coríntios 10:4. Todos beberão da mesma fonte que nós bebemos, desde que eu não seja um agente secreto, você não seja um agente secreto. Para que daí então você comece a compreender Efésios 5:25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim mesmo se entregou por ela. E eu posso te dizer algo, será que o teu coração se consegue corresponder a esse ato da mesma forma? Será que o teu coração consegue se entregar a todos que aqui estão? Será que o teu coração consegue ser entregue a Ribeirão Preto, aonde você trabalha, da mesma forma como Cristo se entregou? Será que você é apenas alguém que visita, ou é alguém que deseja ser um participante? É aquele que deseja transformar, é aquele que deseja fazer a diferença. Hoje a Bíblia diz que os dias são maus, e os nossos olhos veem, os dias realmente são maus. E eu preciso não apenas ter uma religião, porque eu só vou buscar numa religião se eu quero me religar a Deus. Se eu distanciado quero de volta a Deus, eu quero ter uma vida com Ele. Eu quero ter uma prática de oração de 2 vias. Eu quero falar com Ele e Ele retribuir comigo, como amigos se conhecem, como amigos se fortalecem. Eu quero isso, eu quero relacionamento. O relacionamento constitui o povo de Deus. O povo de Deus constitui a sua igreja aqui na terra. Amém? Fique de pé no seu lugar, glorifica o Senhor, exalte a Ele, porque Ele vive e Ele reina. Em nome de Jesus, Senhor. Vocês me perdoem, mas esse tipo de adoração, essa quantidade de palmas que vocês deram, eu vou ter que pregar de novo nessa noite. Vocês não entenderam? Oh! É isso! É isso! Ei, show! Estamos falando de alguém que se entregou por nós. Estamos falando de alguém que deu a sua vida por nós. Eu não posso ser indiferente. Eu não posso ser indiferente. Eu tenho que retribuir. Eu tenho que retribuir. Oh! Essa mensagem de hoje pode ter caído de maneira dura ao coração de muitos. Mas entenda que nessa noite o Senhor deseja, através dessa mensagem, gerar um despertamento. Que seja despertado o poder da igreja dentro de cada um de nós.
é uma soma de qualidades que constitui o povo de Deus. Deus precisa da tua qualidade para unir com a qualidade do teu vizinho, para unir com a qualidade do outro vizinho. Seja feito o poder de Deus sobre esta terra. Em nome de Jesus, adore ao Senhor nesse momento. Que esta adoração possa te conduzir para os braços do Pai. Que você possa se apresentar diante dEle em arrependimento, pedindo ao Senhor que Ele te mostre aonde é que você estava falhando. Senhor, mostra para mim aonde é que eu estou falhando, Senhor. Eu quero mudar, ó Pai, eu quero ser transformado, Pai. Eu sei que essa transformação só vai parar no dia que o Senhor me recolher. Por isso continue, que você possa nesse momento fazer dessa canção a tua oração a Deus, em nome de Jesus.